hoje é a nossa revisão de ciência, dia 20 de 4 de 2021, tá bom? E nós vamos ver alguns assuntos relacionados à avaliação. Primeiro assunto, nós vamos falar sobre a Terra primitiva, né? Na Terra, na época primitiva, ela tinha condições desfavoráveis à vida. Ela tinha altas temperaturas, intensas atividades vulcânicas, ausência de oxigênio, constante queda de meteoros, gases tóxicos, o amônia e o metano, e a água somente na forma de vapor. Aí o tempo foi passando. Nós temos várias teorias da origem da vida. A primeira dela é a panspermia, teoria segundo a qual a vida teria vindo de outro local do universo e germinado na Terra, assim como em outros planetas por meio de carona e meteoritos, tá? Então todo mundo, a vida tinha vindo através de alienígenas. Teoria da geração espontânea ou abiogênese. A vida pode originar-se da matéria bruta, de forma espontânea, sobre a ação de um princípio ativo. Aristóteles, né? Por exemplo, sujeira, princípio vital, receita para preparar um rato. Olha aí, a maluquice, né? Vida de matéria bruta. E nós temos a querida biogênese, que todos os seres vivos são originados de outros seres vivos pré-existentes, tá? Então, para ter um ser vivo, precisa existir outro pré-existente a esse, tá bom? Nós temos também, gente, a teoria da embriologia comparada. É o estudo comparado da embriologia de diversos vertebrados, mostra grande semelhança de padrão de desenvolvimento inicial. Isso aqui é para saber sobre a evolução das espécies, né? Ele quer por que algumas espécies existiam e deixaram de existir. Eles começaram a estudar. E aqui é o estudo da embriologia dos diversos seres. E o que é a paleontologia? A paleontologia é a ciência natural que estuda a vida passada da Terra e o seu desenvolvimento ao longo do tempo geológico, bem como os processos de integração da informação biológica no registro geológico, isto é, a formação de fósseis. Então, o que é que ela estuda? Ela estuda os fósseis, né, para saber como eles eram, certo? Quais os animais que existiram através dos fósseis, tá bom? Tudo isso elas conseguem ver. E nós temos também a teoria de Lamarck sobre a evolução das espécies, a teoria do uso e do desuso. Ela explica que os órgãos que são pouco utilizados durante a vida de um animal vai com o passar do tempo atrofiando e perdendo suas funções até desaparecer, tá? Então, por exemplo, por isso que o mamute, que usava as presas, né, tinha aquelas presas enormes, ele foi passando a não usá-las mais. Então, elas foram atrofiando até desaparecer e virarem as presas pequenininhas do elefante, tá? E assim outros animais também. O tigre, né, do dente de sabre, aquelas presas enormes também foram acontecendo isso. E nós temos a teoria também dele das características adquiridas. Lamarck afirmava que o meio ambiente estava permanentemente sofrendo modificações e evoluções. Logo, o corpo dos seres vivos possuía capacidade de transformação com objetivos de se adaptar às mudanças do meio ambiente, tá? Aí ele cita aqui o pescoço da girafa. Antigamente as girafas tinham um pescoço pequeno. As árvores foram ficando muito alta, e elas foram precisando esticar o pescoço para poder comer as folhas, né? Então, características adquiridas para sobreviver, tá? Sobre isso que ele fala. Nós vamos agora, gente, para a taxonomia, que é a ciência que estuda a ordenação e classificação dos seres vivos. Nós já estudamos isso, ó. É o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. A taxonomia, ela classifica os animais nessa ordem, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre o híbrido, que foi o alvo do cruzamento entre espécies e raças variadas ou gêneros distintos, sendo seu descendente, no caso, um animal chamado de híbrido, que possui progenitores cujos genotipos composição genética são diferentes, mestiços, indivíduo híbrido, tá bom? Dois seres da mesma de espécies, né, e raças variadas, se juntaram para formar um outro ser que tem a característica das duas espécies numa só, por isso chamado de híbrido, tá bom?
O próximo assunto é sobre os 5 grandes reinos, né, que nós estudaremos mais para frente cada um desses reinos, tá, gente? Atualmente, gente, utilizamos para fins didáticos a classificação dos organismos em 5 reinos. Nós temos o reino Animalia, ou Metazoa, que é o reino dos animais, claro, né? Desde as esponjas até os mamíferos. Nós temos o reino Plantae, todas as plantas, viu? Desde as biófitas até as angiospermas. Nós temos, gente, o reino Fungi, que é o reino dos fungos, tá? Todos eles. O reino Protista, que é o reino das algas celulares e pluricelulares e dos protozoários. E nós temos, gente, o reino Monera, que é o reino das bactérias e das arqueobactérias, tá? São esses 5 reinos que nós iremos estudar detalhadamente nos próximos conteúdos, tá bom? Beijos e até já já no grupo para fazer a revisão no caderno.